Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso podcast Grande Expediente. É o podcast da Câmara Municipal em que a gente ouve os vereadores, a gente fala sobre os seus projetos, sobre as suas ações em benefício da cidade de Anápolis, para que você possa ter conhecimento de tudo o que acontece aqui no Legislativo. E agora, com muito prazer, a gente recebe o vereador Reamilton do Autismo. Ele é do Podemos e vai conversar conosco. Vereador, é um prazer tê-lo aqui. E a gente já começa, pedindo para que o senhor possa falar conosco sobre essa bandeira, que é mais do que uma bandeira, a gente percebe para o senhor, é um ideal realmente de vida, de trabalho, que é o trabalho em defesa das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu queria que o senhor falasse para a gente, é uma questão pessoal, uma questão pessoal que te motiva. O senhor já várias vezes falou sobre pessoas da sua família, o senhor mesmo que tem o transtorno. Isso o motivou a buscar um mandato para poder trabalhar em benefício das pessoas que vivem essa condição? Primeiramente, satisfação, Orisvaldo, falar aqui no Grande Expediente, um podcast que vai atender aqui e mostrar um pouco as personalidades do legislador aqui dentro da nossa legislatura aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, muitas pessoas que me acompanham sabem o que me impulsionou, o que foi a mola propulsora para que a gente pudesse buscar uma cadeira no legislativo. Sou pai do Reidner, o Reidner vai fazer 20 anos agora. E o Reidner tem autismo, era nível 3 suporte, hoje é nível 2 suporte, caminhando para nível 1 de suporte. O Reidner que usou fralda até 9 anos de idade, o Reidner que não falou uma fala funcional até os 11 anos de idade, e a grata surpresa que na inauguração da Clínica Escola que fora um dispositivo que nós buscamos, mesmo antes de estar vereador, como presidente da associação, a Clínica Escola do Autista, o Reidner cantou na inauguração. Foi a primeira vez que ele cantou na vida dele, entendeu? E hoje até ele está tendo muitas agendas. Então, um trabalho árduo, um trabalho que a gente renunciou à nossa vida profissional. Eu fui gerente de algumas lojas em Anápolis. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo nessa casa, a minha esposa entrou num processo depressivo. Com 5 dias da minha filha nascida, tivemos chamamento para acompanhar ele no SEMAD. E aí ela estava de resguardo ainda, e eu falei, não, meu anjo, fica tranquilo, vou te acompanhar. E aí a gente pôde, porque se rejeitasse aquela oportunidade, o rei não teria terapia naquele momento. Então eu acompanhei ela desde o primeiro momento para a consulta e também para as terapias do Reidner. E aí a gente foi observando que ninguém conhecia muito sobre autismo. Eu sou pastor, eu fui pregar um dia lá em Vianópolis, Orisvaldo. E aí, quando eu cheguei lá para pregar, o Reidner desregulou por conta da sobrecarga sensorial. Saiu correndo, e naquela época ainda existia um movimento muito de cavalos ali na região, e aí quase que ele foi atropelado por um cavalo na porta da igreja. E aí eu peguei e ele voltou, e Janaína pegou ele voltou gritando, a Janaína foi pro fundo da igreja. Aí eu peguei e disse, olha, meu anjo, calma aí. Nós vamos tentar modificar quando a gente começou a estudar um pouco sobre autismo. E aí na hora eu peguei e falei assim, pessoal, preocupa não. O Reidner é autista. Isso aí aconteceu porque ele é autista. E aí beleza, terminou a pregação, desci do púlpito, aí um obreiro, um diácono falou para mim, uai, como assim, pastor? Esse menino escala montanha, o Reidner tinha 3 anos, escala montanha com esse tamanho. Eu falei, como assim escala montanha? Eu falei, o senhor não disse que ele é autista? Não é autista que escala montanha? E eu falei, não, rapaz, ele é autista. Autista é uma deficiência no neurodesenvolvimento. Alpinista é o cara que escala montanhas. Tá. Aí a gente começou a perceber, Orisvaldo, que as pessoas não conheciam muito bem sobre autismo. Isso há 17 anos atrás. E o autismo até hoje é uma condição relativamente nova também para muita gente, né, vereador? Tem pessoas que estão agora aprendendo a lidar com esse transtorno, né? Sim. O primeiro autista foi diagnosticado autista em 1943. Donald Klepper, o nome em inglês eu não sei muito bem mencionar. Janaína é mais afiada que isso, que ela é muito estudiosa, minha esposa, ela busca muito. Então, em 1943, nos Estados Unidos, por Leo Kanner, que é um psiquiatra austríaco nacionalizado americano, ele começa a estudar esses comportamentos. Então o autismo não é tão novo.
né? Não é tão novo. Mas com as modificações da Associação Americana de Psiquiatria, né, quando o Reidner foi diagnosticado autista, era o DSM-4, que tratava do autista como um autista clássico. Né, existia um reconhecimento americano, né, e também da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e também outras associações reconheciam. Mas no nosso país não era reconhecido, né, como deficiência, uma pessoa com deficiência. Só a partir de 2012, né, com a lei Berenice Piana, a lei 12.764, né, aprovada em 27 de novembro, né, de 2012, aí a gente passa a validar, né, das condições da pessoa com transtorno espectro autista como uma pessoa com deficiência. Então aí a gente começa a ter políticas públicas. E aí, para entender um pouquinho melhor, Orisvaldo, em 2009 eu batia nas portas aqui dos vereadores, tentando buscar um passe livre para o autista. Né? Até porque naquela época... transporte coletivo. Do transporte coletivo. Porque naquela época eu tinha vendido meu carro para buscar o diagnóstico. Meu filho estava sem veículo, entendeu? E aí vendo as dificuldades e tudo, aí eu peguei... Aí eu só levava não na cara e dizia para mim, não é deficiência. E realmente eles tinham razão, entendeu? Porque aí só a partir... Hoje a gente, inclusive faz parte da comissão do passe livre aqui em Anápolis, hoje a gente tem um passe livre não só para o autista, mas para o acompanhante que acompanha o autista, dependendo da renda per capita, que é até de um salário mínimo, entendeu? E hoje o transtorno do espectro autista é inclusive uma motivação no processo de aposentadoria. Hoje já é considerado, já é aceito também, porque antes não era. Sim. É um avanço também nesse sentido. Sim, inclusive nós estamos vendo agora um grande processo, né, quanto às situações aí das reavaliações que acontecem dentro do INSS, e aí a gente precisa agora trazer o novo olhar, né, conforme uma nova lei agora, a lei 15.000, me faltou agora o resto dos dígitos. Uma lei agora, federal. Uma lei federal, né, sobre o diagnóstico permanente do autista, entendeu? Então a gente tem visto esse chamamento que tem prejudicado. Então, isso porque o autismo ele não reverte, quer dizer, a pessoa uma vez autista, ele é autista para sempre. O resto da vida. Não é isso? Né? O autista não é curável, mas é tratável. Entendeu? Dependendo do nível. Por isso que a gente luta tanto políticas públicas na primeira infância, que você começar a aplicar na primeira infância, você consegue levar para a vida adulta, talvez imperceptível do transtorno, entendeu? Então essa é a visão. Por exemplo, hoje nós temos muito autista inserido no mercado de trabalho, entendeu? E aí por quê? Porque teve a intervenção na hora certa, no tempo certo, entendeu? Nas podas neurais significativas, entendeu? Então, assim, nós conseguimos melhorar a condição de vida desse autista. Aliás, a Câmara de Anápolis, ela está na vanguarda desse processo, né, vereador? Porque a Câmara hoje é talvez um dos poucos prédios aqui em Anápolis 100% acessíveis e com portas abertas. Nós temos aqui colaboradores que são autistas. Sim, temos, né? Temos aqui o Vinícius, né? Que é um grande contribuinte, né? Com os avanços, né? Inclusive com a parte contábil, né? Da Câmara, né? Parabenizá-lo ele, né? Que é muito carismático ele, né? E outros aqui, né? Inclusive, né? Esteve no meu gabinete, né? Um estudante de direito, autista, né? Estamos agora no viés de uma contratação de outro autista, né? Pessoas com cadeirante, e assim, e falando sobre isso, Orisvaldo, quando nós chegamos aqui na Câmara Municipal de Anápolis, não sei se você sabe, não existia para o tema, né, PCD a comissão da pessoa com deficiência, você sabe disso? Não havia especificamente para... não existia essa comissão, nem para deficiente físico, né? Isso. Nem para deficiente de maneira geral. Então nós conseguimos constituir a comissão permanente da pessoa com deficiência, né, que for aglutinado na Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Então, né, a nossa visão ampliou a esse conceito temático da pessoa com deficiência. Né? Conseguimos também, não sei se você sabe, a nossa vontade, a nossa realidade, né, passou-se 2 ex-presidentes, eu tentei implementar aqui junto com um diálogo e a gente não teve sucesso, que foi implantar a Procuradoria da Pessoa com Deficiência. Né? E aí a gente conseguiu criar, junto agora com a nova presidente André, a subprocuradoria para tratar de temas específicos. Por exemplo, qual que é o papel do legislador? Legislar, né? Criar lei, falar, né? Usar a tribuna e falar. Essa é a nossa prerrogativa. Inclusive foi uma mudança que aconteceu na Procuradoria da Mulher, que antes era restrita só à mulher, que depois ampliou para a criança e o adolescente, e agora inserindo também o deficiente físico. Na verdade, a nossa proposta era a Procuradoria, né, específica, né, para a Procuradoria da Infância,
né, da juventude e da pessoa com deficiência. E aí, conversando com a presidente, a gente entendeu que era melhor aglutinar a Procuradoria da Mulher, porque dava para entender o tema da questão do gênero e também da mulher com deficiência. Entendeu? E aí a gente aglutinou, criamos, é a primeira do Brasil no Legislativo Municipal. Então, assim, o nosso mandato, ele tem contribuído muito nesse tema da pessoa com deficiência. Só para ter ideia, Orisvaldo, hoje, né, eu não sei se você sabe, eu sou o vereador com o maior número de lei aprovada em Anápolis. Né? A gente tem 36 leis aprovadas, entendeu? Que é com mandato, e dois projetos de decreto legislativo, que entra aí 2 medalhas, né, que é a medalha pastoral Pastor Zé Brandão Porto, e também a medalha Sueli Elizabeth, que acontece no mês de setembro agora, que é o mês da pessoa com deficiência. Inclusive a lei do mês de setembro é uma lei de nossa autoria da pessoa com deficiência. E aí a medalha Sueli Elizabeth vai honrar as entidades, instituições, pessoas com deficiências que têm lutado pela causa. Entendeu? E dessas leis, Oswaldo, mais de 20 leis são para pessoas com deficiência. Entendeu? E de maneira muito específica para o autismo, né? O senhor tem especificado. A gente falou, nós trouxemos todo esse preâmbulo aqui sobre o autismo para contextualizar o trabalho do vereador Hamilton do autismo. Porque são várias as leis, como o senhor disse, a gente vai falar um pouco dessas leis aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Clínica Escola do Autismo. Talvez o grande legado em relação a esse trabalho, a criação dessa escola, que o senhor, né, ela só existe hoje porque o senhor empenhou nesse sentido e o município abraçou essa ideia. É a cereja do bolo para esse processo todo, vereador? Sim, a gente sonha e sonha grande. E talvez o sonho, para se tornar realidade, a gente às vezes tem que renunciar a algumas questões. Né? Quando nós chegamos na Câmara Municipal, antes mesmo de estar na Câmara, com o presidente da associação, a gente pôde encaminhar um projeto para um determinado gabinete aqui, na vereadora, para fazer com que se tornasse lei. Então, assim, a nossa participação para essa causa, Oswaldo, é mesmo antes de estar vereador. A gente caminhava o projeto, conversava, dialogava, e a gente conseguiu implementar a lei. Porém, implementar a lei sem recurso, a gente não consegue ter muito sucesso. Né? E aí, no nosso afã de criar a Clínica Escola, que foram 8 anos nessa luta para constituir a Clínica Escola, quase 8 anos, né? Numa conversa com o ex-administrador, né? Falou, ó, se você caminhar por esse caminho, a gente não vai conseguir realizar a implementação da Clínica Escola. Claramente, o senhor abriu mão de uma possibilidade política para abraçar a causa da Clínica Escola do Autista em Anápolis. Sim, você vai lembrar, eu estava pré-candidato a deputado estadual, entendeu? E aí me sugeriu o apoio, né, a deputada, para que pudesse realizar. Então a gente entendendo que há necessidade muito maior do que um benefício umbiliqueiro, eu digo essa palavra e minha esposa até fica falando, não, calma aí, né, próprio, entendeu? Vamos dizer. Então a gente optou pela comunidade. Então renunciamos à pré-candidatura, né, pré-candidatura de deputado, para que esse projeto pudesse sair do papel. Né? Tendo em vista que o Anápolis Invest, ele contemplou os vereadores, cada um dos vereadores encaminhou um recurso para um encaminhou para fazer praça, um encaminhou para fazer uma arenda, outro encaminhou. Eu falei, não, eu quero tudo, porque o recurso eu podia dividir ele, entendeu? Encaminhei ele todinho para a construção da Clínica Escola, que é um centro terapêutico. E a gente fala disso aqui porque nós cobramos muito na política que esse tipo de comportamento aconteça, né? Que as pessoas muitas vezes deixem algumas questões que podem ser consideradas vaidades ou interesse muito particular ou pessoal, para você trabalhar um benefício que é um benefício público amplo para a sociedade. A gente cobra muito isso dos nossos políticos. E esse, na minha opinião, foi um exemplo que o senhor deu nesse sentido, de entender que algo era maior para beneficiar a comunidade do que uma possibilidade ou um desejo de uma caminhada política. O senhor abriu mão disso para poder viabilizar esse projeto. Acho que é preciso ressaltar esse comportamento, sabe? Boa lembrança, né? Às vezes às vezes tem pessoas hoje que estão sendo atendidas na Clínica Escola, nem sabem como que foi o conceito histórico, como que aconteceu. Não foi fácil. Né? Não foi fácil, né? Foram anos indo lá orar, né? Pedir a Deus. Só para você ter ideia, na antiga administração, a Clínica Escola, ela perambulou.
Quando a gente trouxe o projeto, ali onde é a Clínica Escola hoje, Orisvaldo? Aliás, a Clínica Escola do Autista, Autista, ela funciona no Parque Mármore Canedo, que é o Parque da Matinha, ali no bairro Maracanã. É um espaço do parque, onde foi construído. As instalações são fantásticas, maravilhosas ali. E o pessoal que trabalha é altamente qualificado. Ali onde foi construído, eu fui guarda-mirim. Ali era o meu quartel, em 94, entendeu? E aí passaram-se os anos, tiveram outros programas ali, mas nessa época, quando eu passei ali, eu olhei e estava abandonado, era um mocó, entendeu? Aí eu falei, rapaz, aqui é um ambiente arborizado, já tinha um projeto também aparelhar para a hidroterapia, aparelhar para a ecoterapia, porque ali é um ambiente que dá. E aí, só que aí, vou rasgar aqui o verbo para você entender. Fizeram uma conversa de troca. Vamos levar vocês para o Éden, onde era o Colégio Éden aqui, Escola Éden, aqui em frente à maternidade. Eu falei, fui lá, olhei o prédio, junto com a secretária de Educação. Falei, não dá, não tem rampas acessíveis, não tem, e é uma locação, não dá. Muito barulho. Não, então vamos levar vocês, olha só, vamos levar vocês para o prédio da Câmara que está em construção, aonde é a prefeitura hoje. Que é na Praça 31 de Julho. Isso. Aí foi, não dá, gente, muita sobrecarga sensorial, muito barulho, muita buzina, muito som. Ali não dá para instalar a Clínica Escola. Queria colocar a Clínica Escola onde é a prefeitura hoje, entendeu? Foi, não dá, gente. Aí, não, então beleza, vamos fazer uma troca? Vamos colocar o quartel da CPE aqui, nesse prédio, e aí tem um espaço do Kaique lá no Filósofo. Aí vamos colocar a Clínica Escola lá. Foi, mais uma vez, isso aí foi diálogo de 2, 3 anos essa conversa. Viu? Eu falei, não dá, gente. Lá é totalmente deslocado. A gente tem autista nível 3 suporte para pegar. A visão dali do espaço onde é a Clínica Escola é a logística. Pegar coletivo, sobrelotado, carregar os autistas desregular. E como é que vocês chegaram naquela área lá no Parque da Matinha? Então, aí foi quando eu convenci. Falei, pessoal, a primeira localidade escolhida é a melhor localidade. É uma logística onde tem paradas de ônibus próximo que as famílias que precisam ir conseguem ir, e outra, não fica deslocado de todos os outros pontos da cidade, os pontos cardeais da cidade. Então, qualquer pessoa pode pegar um aplicativo, chegar até lá com a melhor logística, sem muita sonorização de ambiente. O quintal da clínica é um dos melhores parques, né, da cidade de Anápolis, que aquela arborização ali é fantástica. E terá a grande reforma, né? O prefeito Márcio Corrêa, junto com o Vanderlan encaminhou um recurso, 5 milhões e pouco para 5 milhões e meio para reformar. Então, nós olha, tá vendo que presente? Que pérolas que Deus nos presenteou, entendeu? Assim, e a gente conseguiu convencer das 5 passadas em 5 prédios diferentes, até no antigo CREA, onde está a AME hoje, né, era para ser a Clínica Escola. Então a gente foi perambulando assim nas conversas, falei, não dá, gente, é tudo sobrecarga, e a gente conseguiu convencer que ali seria o melhor lugar, entendeu? Graças a Deus, e nós vamos ter vários presentes aí com essa reforma do parque, deu espaço, a outra, vamos lá, dentro do conceito que a gente tem para educadores, hoje a gente pode sair no quintal lá a gente tem campos de areia, nós tem quadra, pode levar esses autistas para ter atividades, né, ali que venha a atender, né, essas necessidades específicas. Além da estrutura em si da clínica, vocês estão num ambiente que pode muito bem ser utilizado para outras atividades lúdicas, né, dos meninos que estão por ali. É um espaço extraordinário aquele ali. É um complexo próximo de tudo. De tudo. Eu estou vendo aqui, vereador, a lei que criou o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência para o fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município. A lei que instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a fim de incluir o Abril Azul no calendário oficial do município. A lei que instituiu a campanha Janeiro Branco, que também é ligada à questão mental, psicológica. A lei que instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. A lei que
instituiu o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação das pessoas com deficiências ocultas. Mais outra lei que inclui o hino de Goiás, o hino da bandeira nacional, o hino da independência do Brasil. Mais uma lei que reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, no município de Anápolis. Nós temos a lei aqui sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, em veículos do transporte coletivo de Anápolis. A lei que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a ser celebrada anualmente na primeira semana de agosto. A lei do selo do autista, né? O selo Empresa Amiga do Autista, no âmbito do município de Anápolis. Além das medalhas que o senhor já numerou aqui. São inúmeros projetos e são inúmeras leis que o senhor conseguiu criar voltada para o autismo, né? Quando o senhor vê tudo isso, todo esse volume, né? O senhor já está realizado ou ainda tem muitas outras coisas que pretende fazer ainda? Criar outras leis ainda, vereador? Bom, a gente pensa um pouco fora da caixinha. Eu tenho TDAH, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a hiperatividade não é só física, ela é neural, então a cabeça não para. Entendeu? A gente está sempre projetando projeto. Se for analisar, né, eu tenho a cada 2 dias um projeto de lei que é protocolado. A cada 2 dias um projeto de lei protocolado. Então a nossa mente não para. Não para, nós trabalhamos sempre. Né? O nosso gabinete está pujante, trabalhando, entendeu? Tem hora que os meninos mesmo do gabinete eles falam assim, rapaz, nós não estamos conseguindo acompanhar esse magrelinho, entendeu? Os meninos brincam dentro do gabinete. Porque assim, a gente trabalha mesmo. E o senhor ainda tem, porque a gente acompanha de perto, as parcerias com a própria associação, né, dos autistas, a clínica Escola do Autista, que já está funcionando, a PAI, entre outras instituições, entidades, que o senhor tem feito trabalhos em parceria também. É um campo, assim, que ampliou muito nesses últimos tempos. É um campo vasto, necessário, de olhares do poder público. Né? Hoje, a minha emenda impositiva, eu destinei especificamente 95% dela para as associações que lutam pela pessoa com deficiência. Né, a SANA, que é a Associação do Surdo, né, a ADA, Associação dos Deficientes, Casa Joana, Ecoterapia, né, ADMR, Associação de Deficiências Múltiplas, né, e Ecoterapia, e outras. Você tem um trabalho com mães atípicas também, né? Isso, o projeto da associação, isso aí a gente faz voluntário, porque eu fui o presidente fundador, minha esposa foi ex-presidente também, e hoje nós somos presidente de honra, né? Então a gente faz um trabalho voluntário. Né? Hoje quem está à frente é o doutor Pablo, antes dele estava a doutora Rita Boarim, né, como presidente, que é jornalista, enfim. Mas hoje a gente faz um trabalho voluntário. Hoje nós, como trabalho voluntário, a gente... Com o gabinete a gente escuta, né, faz o papel da ouvidoria como subprocurador, né, caminha, né, junto com... Hoje eu tenho uma equipe de jurídico, a gente tem 3 pessoas dentro do jurídico que nos apoiam, e aí a gente consegue ouvir essa população, defender essa população. Mas a gente tem parceiros, né, da área da psicologia que nos ajuda a cuidar das mães, cuidando de quem cura. Mas a gente não para. Por exemplo, protocolamos agora um indicativo que é a mãe. O que é a mãe? A mãe atípica empreendedora, que vai trabalhar dentro desse conceito. Né? Inclusive, esqueci de mandar um brief de uma lei que é nossa, de nossa autoria, um projeto, que é o emprego apoiado, que é o emprego da pessoa com deficiência. Então, nós estamos buscando parcerias na indústria, no comércio. Não é apenas cumprir cota, que a lei é 8.213 de 91, o cumprimento da cota, mas é fazer com que se tenha apoio para não... vamos cumprir cota, trazer para dentro e ali só integrar o grupo. Não é integração, não. O nosso projeto é incluir, entendeu? É trazer o potencial, né, a capacitação dessa pessoa, o fio condutor dela, né, e buscar isso aí. Então a gente hoje tem a ANAPS através do INSS, né, hoje nós temos pessoas lá dentro que são consultoras do emprego apoiado, né, estamos fazendo um projeto para esse mês agora, né, dentro do emprego apoiado com consultoria para atender os RHs da empresa, fortalecendo esse projeto. Entendeu? Então assim... Osvaldo, muitos projetos que, se as pessoas nos acompanhar na nossa rede social, eles vão ver que a gente está trabalhando muito em prol da comunidade PCD. Mas não é só a comunidade PCD, né? Por exemplo, a minha região ali, a região norte, a gente conseguiu ali no Aldeia dos Sonhos, né, buscar através de indicativo
o recapeamento de toda a Aldeia dos Sonhos, né? Abrimos uma pista dupla em frente à minha casa para ter o acesso, só tinha uma entrada no Aldeia dos Sonhos, hoje nós temos um acesso melhor, né? E também estamos na luta junto até o deputado Hamilton para poder implantar o colégio estadual, né, aqui em Anápolis, na região norte, que tem mais de meio século que não se constrói, que é lá o Gomes de Souza Ramos. Nós temos também um outro projeto que é militarizar, né, o Plínio Jaime, ali no Recanto do Sol, né, a pedido de paz, né? Se houver um outro diálogo, talvez um novo colégio seja militarizado e não o Plínio Jaime. Então há um diálogo. Nós trabalhamos em várias frentes, né? Inclusive aqui, só para você ter ideia, quando eu cheguei para cá, eu observava que eu mesmo fiquei engasgando várias vezes para cantar o hino de Anápolis. E até hoje eu não sou muito bom, entendeu? Sei um percentual aí, por causa do TDAH, até dessa dificuldade, eu sei uns 75% do hino de Anápolis. Mas se a gente começa na primeira infância, estimulando, a gente consegue trazer essa noção de civismo, entendeu? Claro. Você lembra quando tinha o OSPB? Estudei OSPB. Moral e Cívica? Eu estudei Moral e Cívica na escola, né? E depois a Moral e Cívica foi substituída por OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Aí, por exemplo, se nós conseguirmos implementar isso dentro da grade curricular, lógico que nós não temos não é nossa prerrogativa, mas pelo menos trazer uma iniciativa, né? Opa, calma aí. E a gente consegue. E aí, dentro desse conceito, né, do hino da bandeira, o hino da independência, o hino nacional, o hino de Goiás, o hino de Anápolis, a gente conseguiu instituir a Lei 4.222, fazer com que sejam cantados. Por exemplo, são 5 dias dentro da unidade escolar na semana. Se cada um dia desse cantar um hino, quando essa criança se tornar adulto, ela, opa, calma aí. Você desperta esse sentimento cívico das crianças, né? Para a gente fechar, vereador, nós já estamos no finalzinho aqui, mas eu queria que o senhor, para fechar, o senhor falasse, fizesse uma avaliação, porque a gente sabe que tem muito preconceito ainda, muita discriminação. Nós já evoluímos nesse ponto de conscientização da sociedade em relação às pessoas com deficiência e, de maneira especial, às pessoas com TDAH, que têm o transtorno do espectro autista. Nós já estamos evoluindo, a nossa sociedade evoluiu na relação com as pessoas que estão inseridas nessas situações? Bom, os grandes centros, por conta das publicidades, por conta das próprias redes sociais, nós temos avançado muito. Agora, a região do interior, né, a gente precisa avançar mais um pouco. Eu estou falando assim, não é uma crítica, mas uma grande realidade. Quando a gente chega, eu sou pastor e prego muito em diversos lugares. E aí quando a gente chega numa cidade mais longínqua, aí você vai falar, a gente observa que as pessoas não sabem muito, não existem as políticas públicas nem de conscientização. Então, hoje... É uma falta de conhecimento mesmo sobre o tema, né? Sim. Hoje, Orisvaldo, Deus me deu o privilégio de fazer palestras 5 anos consecutivos na União dos Vereadores do Estado de Goiás. E uma das palestras que eu fiz foi na União dos Vereadores, fui para o Rio Grande do Sul, fiz palestra também lá, e também em Brasília, lá no Centro de Convenção de Luiz Guimarães, um dia depois do Papa Marçal, no mesmo palco, entendeu? E aí a gente falou para mais de 5.000 vereadores, entendeu? Levamos o tema, conseguimos levar os nossos projetos de lei para o Brasil inteiro, várias cidades do Brasil, mas em especial Goiás. Você acredita que tem uma cidade aqui em Goiás que tem 9 leis de minha autoria? Que bacana. Que o vereador pegou, copiou e colou, e eu falei, tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. O negócio não é só, não, a gente tem liberdade. Ó, essa semana mesmo recebi vereador de Niquelândia, de Inhumas, de Cavalcante. De vários municípios aí. Que vem no meu gabinete para pegar, conhecer a história. Então, assim, a gente precisa pensar fora da caixa. Anápolis, nós temos políticas públicas para mais de 2.000, não sei se você sabe, mais de 2.000 autistas. Não temos. E algumas pessoas vêm de outros municípios para tentar morar aqui, para tentar entrar, entendeu? Dentro do nosso projeto que é público, entendeu? Mas a gente precisa de fazer com que os vereadores de outros municípios pensem a mesma ideia que a gente tem, entendeu? Ideologia, para implementar nos municípios deles. Então essa é a minha visão, entendeu? Vereador Hamilton, do Autismo, do Podemos. Vereador, muito obrigado por nos atender e participar com a gente aqui do nosso podcast Grande Expediente, e o nosso reconhecimento a esse trabalho que o senhor desenvolve em defesa das pessoas com deficiência, né, das pessoas com TDAH, das pessoas com transtorno do espectro do autismo. O senhor tem um trabalho que é um farol, certamente, para a nossa sociedade em relação a esses temas. Muito obrigado por nos atender, vereador. Obrigado, Orisvaldo. Obrigado, Grande Expediente. Obrigado a todos que irão assistir, né?
que essa mensagem alcance, compartilhe, entendeu? Entre nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, entendeu? E se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, entre em contato com o nosso telefone, nosso WhatsApp, 9384-8152, traga sua sugestão e vamos contribuir aí com melhoria para a nossa comunidade PCD e, em geral, nossa comunidade napolina. Deus abençoe a todos. Valeu demais a presença do vereador Reamilton do Autismo aqui no nosso podcast Grande Expediente. E a gente fica por aqui, né? A qualquer momento você vai acompanhar o trabalho de outro vereador também no nosso podcast. E não se esqueça, Câmara Municipal de Anápolis. Essa casa é sua.